O sol de julho castigava a fazenda de Leonardo em Goiânia. Sentado na varanda de sua casa, o cantor sertanejo observava o horizonte enquanto dedilhava alguns acordes no violão. Aos 61 anos, Leonardo continuava sendo uma das maiores referências da música sertaneja brasileira, mesmo depois de décadas de carreira. Com seu jeito simples e bem-humorado, conquistou o coração de milhões de brasileiros e mantinha uma carreira sólida, mesmo com a ascensão de novos artistas do gênero. O celular tocou, interrompendo sua composição. Era Poliana, sua assessora há mais de 10 anos. Bom dia, Léo. Tudo bem? Acabei de receber um convite da produção do programa do Rodrigo Faro. Eles querem você como convidado especial para um quadro novo sobre lendas da música brasileira. Leonardo coçou o queixo, pensativo. Tinha bom relacionamento com praticamente todos os apresentadores da televisão brasileira, mas raramente participava de programas que não fossem musicais. Que tipo de quadro é esse, Polly? Vou ter que cantar? Segundo a produção, é uma homenagem, mas com surpresas. Você sabe como é o Faro, sempre com aquelas brincadeiras. Vai ter apresentação musical no final, mas antes disso, terá algumas dinâmicas. Eles não quiseram entrar em muitos detalhes. Disseram que é para manter o elemento surpresa. Leonardo respirou fundo. Estava com a agenda um pouco mais tranquila naquele mês, preparando-se para a próxima turnê que começaria em agosto. E quando seria isso? Na próxima semana. Eles gravam na quarta-feira. Tudo bem. Vamos lá. Pode confirmar. Faz tempo que não vejo o Faro. Vai ser divertido. Após desligar, Leonardo voltou a dedilhar o violão, mas sua mente já estava ocupada com pensamentos sobre o programa. Embora fosse experiente e acostumado com os holofotes, ainda sentia aquele friozinho na barriga antes de aparições na TV que não envolviam apenas cantar. Naquela noite, durante o jantar com a esposa Poliana Rocha, Leonardo comentou sobre o convite. O Faro me chamou para um programa especial na semana que vem. Que bom, Léo! Faz tempo que você não vai em programas de auditório. Vai ser ótimo para divulgar os próximos shows. Sim, mas estou com um pressentimento estranho. A Polly disse que tem surpresas. Você sabe como são esses programas hoje em dia. Tudo por audiência. Poliana sorriu, segurando a mão do marido. Você já passou por tanta coisa na carreira, Léo. O que pode acontecer de tão ruim? O Faro sempre foi seu amigo. Não vai fazer nada para te prejudicar. Leonardo assentiu, mas no fundo, algo lhe dizia que aquela participação seria diferente de todas as outras. Nos dias que se seguiram, Leonardo recebeu algumas ligações da produção do programa, confirmando detalhes como horário e quais músicas gostaria de apresentar. Tudo parecia normal, até que, na véspera da gravação, recebeu uma mensagem de texto de um antigo colega de profissão. Cuidado com o programa do Faro amanhã. Ouvi dizer que eles estão preparando algo grande para dar audiência. O estúdio da Record TV estava em polvorosa naquela quarta-feira. Rodrigo Faro andava de um lado para outro, verificando cada detalhe do novo quadro que estrearia com Leonardo como primeiro convidado. Momento Revelação era o nome do segmento, onde celebridades seriam confrontadas com situações inusitadas e precisariam reagir espontaneamente. Temos certeza que ele não sabe de nada? Perguntou Faro ao diretor do programa. Absoluta. A assessoria dele só sabe que haverá algum tipo de surpresa, mas nada específico. Acreditam que seja apenas uma homenagem com alguns vídeos do passado. Faro sorriu, satisfeito. Nos últimos meses, a audiência do programa vinha caindo e a direção da emissora pressionava por resultados. O apresentador, conhecido por seu carisma e pela capacidade de arrancar emoções dos convidados, havia apostado todas as fichas nesse novo formato. Os atores estão preparados? Perguntou. Sim, todos ensaiaram exaustivamente. A fã histérica e o crítico musical estão prontos. Também temos o vídeo editado com as declarações polêmicas, tudo como você pediu. Faro consultou o relógio. Faltava 1 hora para Leonardo chegar. Esse quadro precisa ser um sucesso.
Leonardo é perfeito para a estreia. Todo mundo ama ele, mas também sabem que ele tem aquele temperamento forte quando provocado. Se conseguirmos a reação que queremos, vai bombar nas redes sociais. No camarim destinado a Leonardo, uma maquiadora e um figurinista aguardavam. A produção havia selecionado uma poltrona propositalmente desconfortável para o cantor, parte da estratégia para deixá-lo menos à vontade durante a gravação. Enquanto isso, Leonardo chegava ao estacionamento da emissora, acompanhado de sua assessora. No carro, o cantor parecia inquieto. Estou com um pressentimento estranho, Polly. Ontem recebi uma mensagem do Chico, dizendo para tomar cuidado. Ah, Léo, o Chico sempre foi meio paranoico. Depois daquela vez que pregaram uma peça nele no Pânico, ele acha que todo programa tem armação. Leonardo assentiu, mas a sensação incômoda não o abandonava. Em quase 4 décadas de carreira, aprendera a confiar em seus instintos. Ao entrarem no estúdio, foram recebidos por uma produtora jovem, extremamente simpática, que os conduziu até o camarim. Senhor Leonardo, é uma honra tê-lo aqui. O Rodrigo está super animado. Ele pediu para avisar que virá cumprimentá-lo assim que terminar de resolver alguns detalhes. No camarim, Leonardo foi maquiado e recebeu instruções básicas sobre o programa. A produtora explicou que haveria uma entrevista inicial, seguida por um momento especial, com fãs e, por fim, sua apresentação musical. Momento especial com fãs? Que tipo de momento? Perguntou Leonardo, desconfiado. Ah, são apenas alguns fãs que querem fazer perguntas, tirar fotos, o de sempre, respondeu ela, desviando o olhar para verificar uma mensagem no celular. Com licença, preciso resolver algo urgente. Fique à vontade, tem água e café ali no canto. Quando a produtora saiu, Leonardo olhou para Poliana. Estou com aquela sensação de quando vamos fazer um show complicado. Sabe quando parece que algo vai dar errado? Relaxa, Léo. É só mais um programa. Você já fez centenas deles. Nesse momento, a porta do camarim se abriu e Rodrigo Faro entrou, com seu característico sorriso largo e energia contagiante. Leonardo, que prazer enorme ter você aqui. Obrigado por aceitar nosso convite. Os dois se abraçaram calorosamente. Leonardo sempre teve boa relação com Faro, embora não fossem amigos próximos. O prazer é meu, Rodrigo. Estava mesmo com saudade de vir a um programa como o seu. Faro sentou-se, ainda sorridente, mas Leonardo percebeu algo diferente em seu olhar, um brilho calculista que nunca havia notado antes. Vai ser um programa especial, Leonardo. Preparamos algumas surpresas que o público vai adorar. Que tipo de surpresas? Perguntou o cantor, direto. Ah, se eu contar, não seriam surpresas, não é? Faro riu, dando tapinhas no ombro de Leonardo. Mas fique tranquilo, vai ser inesquecível. Enquanto conversavam sobre amenidades, Leonardo notou que Faro checava o celular constantemente, parecendo ansioso. Após alguns minutos, o apresentador se levantou. Bom, preciso ir. Começamos em 20 minutos. A produção virá buscá-lo. Ah, e Leonardo, esteja preparado para qualquer coisa, completou, com uma piscadela que mais pareceu um aviso. Quando Faro saiu, Leonardo encarou sua assessora. Você ouviu isso? Esteja preparado para qualquer coisa. O que eles estão planejando? Léo, você está muito desconfiado. Deve ser só o jeito dele de criar expectativa. Não sei não, Polly. Leonardo suspirou, ajustando o cinto da calça. Tenho quase 40 anos de carreira. Sei quando tem algo estranho no ar. Nesse momento, outro produtor bateu na porta, avisando que faltavam 10 minutos para o início da gravação. Leonardo respirou fundo, como fazia antes de subir no palco. Fosse o que fosse, estava prestes a descobrir. As luzes do estúdio brilhavam intensamente quando Leonardo foi conduzido ao palco. A plateia, ao vê-lo, irrompeu em aplausos e gritos entusiasmados.
Apesar da apreensão, o cantor não conseguiu conter um sorriso ao sentir o carinho do público. Aquela era uma das melhores sensações de sua carreira. O reconhecimento imediato, o afeto genuíno dos fãs. Rodrigo Faro, vestindo um terno azul impecável, abriu os braços dramaticamente. Senhoras e senhores, hoje temos a honra de receber uma lenda viva da música sertaneja brasileira. O homem que, ao lado de seu irmão Leandro, revolucionou o gênero e continua fazendo história. Vamos receber com muito carinho o grande Leonardo. A plateia aplaudiu com ainda mais fervor enquanto Leonardo caminhava até o centro do palco, acenando para todos os lados. Ele e Faro se abraçaram novamente, agora diante das câmeras, e se sentaram nas poltronas preparadas para a entrevista inicial. Leonardo, é um prazer imenso tê-lo aqui. Como você está se sentindo? Muito bem, Rodrigo. Feliz em estar aqui com você e essa plateia maravilhosa, respondeu o cantor, genuinamente confortável naquele momento inicial. A entrevista começou de forma leve, com perguntas sobre a carreira, os próximos projetos e algumas recordações dos tempos com Leandro. Leonardo relaxou, pensando que talvez seus receios fossem infundados. Faro conduzia a conversa com naturalidade, alternando entre momentos de humor e outros mais emocionantes, especialmente quando mencionavam Leandro. Após cerca de 20 minutos de conversa, Faro mudou sutilmente sua postura, inclinando-se para a frente na poltrona. Leonardo, você é um dos artistas mais queridos do Brasil, com uma carreira impecável. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. O cantor sentiu um frio na barriga. Era agora que viria a tal surpresa. Como assim, diferente? Perguntou, tentando manter o sorriso. Bem, nosso novo quadro se chama Momento Revelação, e você é nosso primeiro convidado. A ideia é mostrar um lado que o público talvez não conheça das celebridades. A expressão de Leonardo ficou mais séria, mas ele ainda tentava parecer descontraído. E que lado meu o público não conhece? Sou um livro aberto, Rodrigo. 40 anos de carreira, não sobrou muito segredo, brincou, arrancando risadas da plateia. Faro sorriu, mas havia algo predatório em seu olhar. Vamos descobrir, não é? Para começar, preparamos um vídeo especial. As luzes do estúdio diminuíram e um telão desceu atrás deles. Leonardo virou-se para assistir, sentindo a tensão aumentar em seu corpo. O vídeo começou com imagens de Leonardo em diferentes fases da carreira. Até aí, tudo normal. Mas logo, a montagem passou a mostrar trechos editados de entrevistas antigas, onde frases foram recortadas e colocadas fora de contexto, fazendo parecer que o cantor havia criticado duramente outros artistas do meio sertanejo. Esses novos cantores não sabem nem afinar um violão, dizia uma das frases, completamente distorcida de seu contexto original, onde Leonardo falava sobre a importância da técnica musical. Fulano só faz sucesso porque tem dinheiro para investir, não tem talento nenhum. Era outra frase manipulada, originalmente parte de uma conversa sobre as dificuldades financeiras que ele e Leandro enfrentaram no início da carreira. Leonardo assistia àquilo estupefato, seu rosto passando da surpresa à indignação. Quando o vídeo terminou, as luzes voltaram a se acender, revelando sua expressão atônita para milhões de telespectadores. E então, Leonardo, o que você tem a dizer sobre essas declarações? Perguntou Faro, com um tom falsamente inocente. Isso é uma montagem absurda. Leonardo respondeu, tentando controlar a voz. Essas frases foram tiradas completamente do contexto. Eu nunca falei mal desses artistas, mas são suas palavras, não são? Insistiu Faro, apontando para o telão. São palavras minhas de entrevistas diferentes, de contextos completamente diferentes. Isso é desonesto, Rodrigo. A plateia assistia em silêncio tenso. Alguns pareciam confusos, outros chocados com a reação do cantor. De bom, já que estamos falando de honestidade, continuou Faro, ignorando o evidente desconforto de Leonardo.
temos alguns convidados especiais que querem falar com você. Nesse momento, entraram no palco 3 pessoas. Uma mulher que se apresentou como fã de longa data, um homem que se identificou como crítico musical e um jovem cantor sertanejo em início de carreira. A fã, visivelmente nervosa ou fingindo estar, aproximou-se de Leonardo. Leonardo, sou sua fã há mais de 30 anos. Tenho todos os seus discos, fui em dezenas de shows. Mas preciso te perguntar, por que você se recusa a tirar fotos com fãs depois dos shows? Minha prima tentou várias vezes e disse que você foi grosseiro. Antes que Leonardo pudesse responder, o crítico musical já emendava. E como você explica o fato de cobrar cachês tão altos para shows em cidades pequenas? Isso não contradiz sua imagem de artista do povo? O jovem cantor, por sua vez, questionou. Leonardo, você já recusou várias parcerias com artistas da nova geração. É porque você acha que nós não temos qualidade suficiente, como sugeriu aquele vídeo. Leonardo olhou para os 3, depois para Faro, incrédulo. Percebeu que estava em uma armadilha bem planejada. Por um instante, pensou em levantar-se e abandonar o programa. Mas seus anos de experiência lhe diziam que isso só pioraria a situação. As câmeras estavam ali, registrando cada expressão, cada palavra. Qualquer reação exagerada seria usada contra ele depois. Respirou fundo, olhou para o lado onde sua assessora assistia a tudo com expressão alarmada e decidiu enfrentar a situação. Olha, vou responder a vocês 3 de uma vez, disse, com a voz mais controlada que conseguiu. Primeiro, nunca me recusei a tirar fotos com fãs. Se isso aconteceu com sua prima, minha senhora, deve ter sido alguma circunstância específica. Talvez eu estivesse doente ou com algum problema pessoal. Peço desculpas se foi mal interpretado. Virando-se para o crítico, continuou. Quanto aos cachês, quem determina valores é minha equipe, baseada em custos de produção, transporte de equipamentos, pagamento de músicos e técnicos. Não sou eu quem define esses valores pessoalmente. Por fim, dirigiu-se ao jovem cantor. E sobre parcerias, meu jovem, nunca recusei ninguém por achar que não tem qualidade. Simplesmente não dá para fazer música com todo mundo que convida. E às vezes as agendas não batem. Tenho o maior respeito pela nova geração. Faro, percebendo que Leonardo estava se saindo bem demais diante das provocações, decidiu aumentar a pressão. Mas, Leonardo, temos relatos de várias pessoas que trabalharam com você e disseram que você tem ataques de fúria nos bastidores, que já quebrou camarins, que já humilhou funcionários. O que você diz sobre isso? Foi a gota de água. Leonardo sentiu o sangue subir ao rosto. Era uma acusação séria, sem provas, feita em rede nacional. Suas mãos apertaram os braços da poltrona enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. O estúdio ficou em absoluto silêncio, todas as câmeras focadas em sua reação. O silêncio no estúdio era cortante. As câmeras, implacáveis, captavam cada microexpressão no rosto de Leonardo. O cantor olhou para Faro, depois para a plateia e finalmente para o chão, tentando organizar seus pensamentos antes de responder. Seus 40 anos de carreira passaram como um filme em sua mente. As dificuldades, as conquistas, a perda do irmão e a luta para manter a integridade num meio tão competitivo. Quando finalmente ergueu o olhar, sua expressão surpreendeu a todos. Não havia raiva, como Faro esperava, mas uma profunda decepção. Rodrigo, começou, com a voz controlada. Eu vim aqui hoje porque respeito você como profissional e porque respeito esse público que nos assiste. Aceitei o convite, pensando que seria uma conversa honesta sobre música, sobre carreira. Leonardo fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Em quase 40 anos de carreira, nunca quebrei um camarim, nunca humilhei um funcionário. Tenho os mesmos músicos me acompanhando há décadas, as mesmas pessoas na minha equipe. Isso aconteceria se eu fosse esse monstro que você está tentando pintar,
Faro tentou interromper, mas Leonardo ergueu a mão, pedindo que o deixasse concluir. Eu entendo que programas precisam de audiência, entendo que polêmicas vendem, mas existe um limite, Rodrigo. Existe um limite entre entretenimento e destruição de reputação. O apresentador, sentindo que perdia o controle da situação, tentou retomar as rédeas. Leonardo, não estamos tentando destruir sua reputação. Estamos apenas trazendo questões baseadas em o quê? Interrompeu Leonardo, agora com a voz mais firme. Em boatos? Em fofocas? Em depoimentos anônimos? Isso não é jornalismo, Rodrigo. Nem mesmo é entretenimento. É difamação. A plateia, que até então observava em silêncio tenso, começou a se manifestar. Alguns aplaudiram Leonardo, outros murmuraram entre si, claramente desconfortáveis com o rumo que o programa havia tomado. Faro, percebendo que a situação fugia ao script planejado, tentou uma abordagem mais conciliatória. Leonardo, talvez tenhamos nos excedido um pouco. Nossa intenção era apenas mostrar como celebridades reagem a situações de pressão. E decidiu me usar como cobaia? Leonardo balançou a cabeça, incrédulo. Você sabe o quanto levei a sério esse convite? Cancelei compromissos importantes para estar aqui hoje. Nesse momento, Leonardo levantou-se da poltrona. Faro, alarmado, levantou-se também, temendo que o cantor abandonasse o programa no meio da gravação. Leonardo, por favor, vamos conversar mais sobre isso. Temos ainda sua apresentação musical e... Rodrigo, Leonardo interrompeu novamente, mas sua voz agora estava calma, quase serena. Vou fazer algo que talvez surpreenda você e a produção deste programa. O estúdio inteiro prendeu a respiração. Os diretores, nos bastidores, já preparavam um plano de contingência caso Leonardo abandonasse a gravação ou perdesse o controle. Vou ficar. Vou responder a qualquer pergunta que você ou qualquer pessoa aqui queira fazer, com honestidade. E depois vou cantar, como combinamos. Um murmúrio de surpresa percorreu o estúdio. Não era essa a reação que esperavam. Mas antes, continuou Leonardo, quero dizer algo diretamente para quem está nos assistindo. Virando-se para encarar a câmera principal, o cantor continuou. Brasil, ao longo da minha carreira, cometi erros, muitos erros. Sou um homem imperfeito, como qualquer um de vocês. Já falei o que não devia, já agi por impulso, já me arrependi de decisões. Mas uma coisa nunca fiz. Nunca tratei mal quem trabalha comigo. Nunca desrespeitei um fã que me abordou com educação. E nunca, jamais, diminuí o trabalho de outros artistas para me promover. A plateia aplaudiu espontaneamente. Mesmo alguns membros da produção, nos bastidores, pareciam tocados pela sinceridade do cantor. E sabe por quê, Rodrigo? Leonardo voltou-se para o apresentador. Porque aprendi com meu irmão Leandro que humildade não é pose para foto. É um jeito de viver. Ele me ensinou isso todos os dias que passamos juntos, e tento honrar esse ensinamento desde que ele se foi. A menção a Leandro trouxe lágrimas aos olhos de muitos na plateia. Faro, percebendo a virada emocional, tentou aproveitar o momento, mas de uma forma diferente da planejada. Leonardo, peço desculpas se ultrapassamos algum limite. Realmente, nossa intenção era criar um momento de entretenimento, não de constrangimento. Sei que esse é seu trabalho, Rodrigo, e respeito isso. Mas existem formas e formas de entreter. Nesse ponto, um dos diretores fez sinal para que cortassem para o intervalo comercial. As luzes do estúdio mudaram, indicando a pausa na gravação. Faro aproximou-se de Leonardo. Olha, realmente peço desculpas. As coisas saíram do controle. Não imaginei que você reagiria com tanta classe. Leonardo deu um leve sorriso. Você queria que eu quebrasse o cenário, xingasse todo mundo, saísse batendo a porta? Isso sim daria audiência, não é? Faro teve a decência de parecer envergonhado. Vamos recomeçar depois do intervalo. Prometo conduzir o resto do programa com mais respeito. Leonardo assentiu.
enquanto sua assessora se aproximava, visivelmente preocupada. Léo, quer ir embora? Podemos sair agora mesmo. Não, Polly. Vou terminar o que vim fazer, mas assim que acabar, quero uma conversa séria com a direção deste programa. Nos bastidores, a equipe de produção estava empolvorosa. O que deveria ser um momento de humilhação para gerar audiência havia se transformado em uma lição de dignidade. E agora teriam que lidar com as consequências, tanto no restante do programa quanto nas repercussões que certamente viriam depois. Enquanto isso, nas redes sociais, os primeiros clipes do confronto já começavam a circular. A hashtag Respeite o Leonardo rapidamente se tornava um dos assuntos mais comentados, com milhares de fãs manifestando apoio ao cantor e criticando duramente o formato do programa. O que ninguém imaginava é que aquele momento, planejado para ser um divisor de águas na carreira de Faro, realmente o seria, mas não da forma como o apresentador esperava. Quando as câmeras voltaram a gravar, após o intervalo comercial, o clima no estúdio era completamente diferente. A plateia, que havia conversado entre si durante a pausa, parecia agora firmemente ao lado de Leonardo. Rodrigo Faro, por sua vez, mostrava um semblante mais contido, longe da postura provocativa de antes. Estamos de volta com o nosso programa e continuamos com a presença do grande Leonardo, anunciou Faro com um sorriso mais comedido. Leonardo, antes de prosseguirmos, quero reiterar minhas desculpas pelo tom que nossa conversa tomou anteriormente. Leonardo assentiu, aceitando as desculpas com um gesto de cabeça. Como prometi, estou aqui para responder honestamente a qualquer pergunta, mas espero que sejam perguntas reais, não provocações baseadas em fofocas. Claro, claro, concordou Faro rapidamente. Na verdade, gostaria de mudar um pouco o rumo da nossa conversa. Você mencionou seu irmão Leandro. Como você acha que ele reagiria vendo tudo o que você conquistou desde que ele partiu? A pergunta, genuinamente respeitosa desta vez, pegou Leonardo de surpresa. Seus olhos marejaram levemente. Acho que ele ficaria feliz por eu ter seguido em frente, mas também me daria uns cascudos por algumas bobagens que fiz, respondeu, com um sorriso melancólico. O Leandro sempre foi o mais centrado de nós dois. Ele me puxava para o chão quando eu começava a voar alto demais. A plateia reagiu com carinho à resposta, e Faro, percebendo o potencial de uma conversa mais profunda e honesta, continuou nessa linha. Você já disse em outras entrevistas que foi difícil seguir carreira solo após a morte dele. O que te deu forças para continuar? Os fãs, respondeu Leonardo prontamente. Foi por eles que decidi não desistir. Tinha dias que eu subia no palco sem vontade nenhuma, sabe? Mas aí olhava aquela multidão cantando nossas músicas, músicas que o Leandro ajudou a escolher, a gravar, e sentia que, de alguma forma, ele continuava ali. A conversa fluiu naturalmente para temas mais positivos. Os filhos de Leonardo, seus netos, projetos futuros, memórias da carreira. Faro, percebendo que havia recuperado parte da confiança do cantor e da plateia, arriscou um movimento inesperado. Leonardo, posso te fazer um pedido especial? O cantor olhou-o com uma expressão cautelosa. Depende do pedido. Eu preparei uma surpresa para você, mas uma surpresa boa. Prometo. Você confia em mim para isso? Leonardo hesitou por um momento, olhando para sua assessora na lateral do palco, que deu de ombros, tão surpresa quanto ele. Vamos lá, respondeu finalmente. Mas estou de olho em você, Rodrigo, acrescentou, em tom de brincadeira, arrancando risadas da plateia. Faro fez um sinal, e as luzes do estúdio diminuíram novamente. O telão desceu, mas desta vez, em vez de um vídeo com montagens tendenciosas, surgiram imagens reais e emocionantes da carreira de Leonardo. Shows históricos, encontros com fãs, momentos com a família, trabalhos beneficentes que ele realizou ao longo dos anos, sem alarde da mídia.
Plateia aplaudia a cada nova imagem, enquanto o rosto de Leonardo se iluminava com as recordações. Quando o vídeo terminou, Faro anunciou: "E para completar esta homenagem sincera, temos alguns convidados especiais." As portas laterais do palco se abriram e entraram músicos que haviam trabalhado com Leonardo ao longo de décadas. Alguns fãs de longa data, selecionados por sua assessoria sem que ele soubesse, e até mesmo alguns dos novos cantores sertanejos que declaravam publicamente sua admiração por ele. Um a um, eles se aproximaram para dar depoimentos genuínos sobre a importância de Leonardo em suas vidas e carreiras. O músico que o acompanhava desde os tempos com Leandro contou como Leonardo sempre tratou a equipe como família. Uma fã mostrou a tatuagem com a assinatura do cantor e relatou como suas músicas a ajudaram em momentos difíceis. Um jovem cantor agradeceu pelos conselhos e pelo apoio que Leonardo deu quando ele estava começando. A cada depoimento, Leonardo ficava mais emocionado. Aquilo, sim, refletia sua trajetória, não as provocações fabricadas do início do programa. Quando o último convidado terminou seu depoimento, Leonardo estava visivelmente comovido. Levantou-se da poltrona e abraçou cada um deles, sem conseguir esconder as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. Faro, também emocionado com a cena, aproximou-se. "Leonardo, sei que começamos de forma errada hoje, mas espero que esse momento tenha mostrado o quanto você é amado e respeitado. E agora, para encerrar com chave de ouro, que tal aquela apresentação musical que prometemos?" O cantor enxugou as lágrimas, ajeitou a postura e sorriu. "Com todo prazer, Rodrigo." A banda que sempre o acompanhava já estava posicionada. Leonardo pegou o violão que lhe foi entregue, verificou a afinação e, antes de começar a tocar, dirigiu-se ao público. "Quero dedicar essa música ao meu irmão Leandro, que continua sendo minha inspiração todos os dias, e a cada um de vocês que me apoiou ao longo dessa jornada." Os primeiros acordes de "Pense em Mim", um dos maiores sucessos da dupla, ecoaram pelo estúdio. A plateia levantou-se em uníssono, cantando junto cada verso com emoção. Até mesmo os produtores e câmeras, profissionais acostumados à rotina dos programas, pareciam tocados pelo momento. Quando a música terminou, a ovação foi ensurdecedora. Leonardo, agradecido, curvou-se em uma reverência ao público. Faro, percebendo o poder daquele momento, não tentou retomar o controle do programa. Deixou que o aplauso se estendesse naturalmente, respeitando o que havia se tornado um momento genuíno de conexão entre o artista e seus fãs. Finalmente, quando os aplausos diminuíram, o apresentador se aproximou para encerrar o programa. "Leonardo, muito obrigado por sua presença, por sua paciência e principalmente por sua autenticidade. Acho que todos nós aprendemos uma lição hoje." "Obrigado pelo espaço, Rodrigo, e obrigado a todos vocês", respondeu Leonardo, acenando para a plateia uma última vez antes de deixar o palco. Nos bastidores, enquanto tirava a maquiagem e se preparava para ir embora, Leonardo foi surpreendido por uma batida na porta do camarim. Era Rodrigo Faro. "Posso entrar?" perguntou o apresentador, com um semblante sério. "Claro", respondeu Leonardo, indicando uma cadeira para Faro se sentar. "Vim pedir desculpas pessoalmente, longe das câmeras. O que fizemos no início do programa foi um erro. Eu me deixei levar pela pressão por audiência, pela ideia de criar um formato polêmico." Leonardo observou o apresentador por um momento antes de responder. "Rodrigo, vou te dizer uma coisa que aprendi em 40 anos de carreira. Respeito não se compra com dinheiro, nem se conquista com truques. Se conquista com honestidade, dia após dia." Faro assentiu, visivelmente constrangido. "Você tem razão, e quero que saiba que cortaremos aquela primeira parte do programa." "Não vai ao ar?" Leonardo balançou a cabeça negativamente. "Não, deixe como está." "Como assim?" perguntou Faro, surpreso.
Deixe o programa ir ao ar exatamente como foi gravado, do começo ao fim. As pessoas precisam ver como começou e como terminou. Talvez isso sirva de lição para outros programas que pensam em fazer o mesmo tipo de coisa. Faro olhou para Leonardo com uma nova expressão de respeito. Tem certeza? Absoluta. Os dois se despediram com um aperto de mão firme. Leonardo deixou os estúdios da Record TV, acompanhado de sua assessora, que não parava de receber notificações no celular. Léo, você não vai acreditar no que está acontecendo nas redes sociais. Na manhã seguinte à gravação, Leonardo despertou mais tarde que o habitual. A tensão do dia anterior havia cobrado seu preço, e ele permitiu-se algumas horas extras de descanso em sua fazenda. Quando finalmente checou o celular, foi bombardeado por dezenas de mensagens e notificações. "O que está acontecendo?" perguntou a esposa, que já estava acompanhando tudo pela televisão na sala. "Venha ver por si mesmo", respondeu Poliana Rocha, com um sorriso enigmático. Na sala, a TV exibia um programa matinal que discutia os acontecimentos do dia anterior. A apresentadora comentava entusiasmada. A participação de Leonardo no programa de Rodrigo Faro, que foi ao ar ontem à noite, quebrou todos os recordes de audiência do ano e está repercutindo intensamente nas redes sociais. A hashtag Respeite o Leonardo já ultrapassou 2 milhões de menções. Leonardo sentou-se no sofá, atônito, enquanto a reportagem mostrava trechos do programa, incluindo o momento em que ele confrontou as acusações com dignidade e o final emocionante com a apresentação musical. "Estão me tratando como algum tipo de herói", comentou, incrédulo. "Porque você foi autêntico, Léo", explicou Poliana. Num momento em que podia ter explodido, perdido a cabeça ou abandonado o programa, você escolheu o caminho mais difícil, manter a dignidade e ser verdadeiro. O telefone tocou. Era seu filho, Zé Felipe. "Pai, você está em todos os lugares. Até meus amigos que não curtem sertanejo estão compartilhando vídeos seus. É uma loucura, filho. Nunca imaginei que isso tomaria essa proporção." Após desligar, Leonardo foi verificar pessoalmente as redes sociais, algo que raramente fazia. Seu perfil no Instagram havia ganho mais de 500 mil novos seguidores em menos de 24 horas. A caixa de mensagens estava repleta de depoimentos emocionados de fãs antigos e novos. Um comentário em particular chamou sua atenção. "Cresci ouvindo Leandro em Leonardo por causa do meu pai. Ontem, aos 20 anos, entendi pela primeira vez o que faz um verdadeiro artista. Não é só o talento, é o caráter." Aquilo o tocou profundamente. Por décadas, havia trabalhado para manter vivo o legado da dupla que formou com o irmão, mas nunca imaginou que um momento de adversidade se transformaria em uma das maiores demonstrações de respeito por sua trajetória. Naquela tarde, Leonardo recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor da emissora concorrente, convidando-o para uma entrevista exclusiva para falar sobre o ocorrido. Ele recusou educadamente. "Não quero transformar isso em uma guerra entre emissoras ou apresentadores. O que aconteceu, aconteceu. Agora é seguir em frente." Os dias que se seguiram foram uma avalanche de repercussões. Críticos de televisão publicaram análises sobre o formato problemático do quadro Momento Revelação. Artistas de diversos gêneros musicais manifestaram apoio a Leonardo e criticaram a postura inicial de Faro. Produtores de outros programas começaram a repensar quadros similares que tinham planejado. Uma semana após o episódio, Leonardo estava em sua fazenda, preparando-se para retomar os ensaios da turnê que começaria em breve, quando recebeu uma visita inesperada. Rodrigo Faro havia pedido para conversar pessoalmente, longe dos holofotes. Sentados na varanda, com vista para o pasto onde cavalos pastavam tranquilamente, os dois homens conversaram por mais de 2 horas. Faro contou sobre a pressão que vinha sofrendo por audiência,
sobre como o formato do quadro parecia uma boa ideia inicialmente e como estava genuinamente arrependido pelo constrangimento causado. Você sabe o que aconteceu depois que o programa foi ao ar? Perguntou Faro. Leonardo balançou a cabeça negativamente. Recebi mais de 200 mensagens de outros artistas, todos recusando participar do Momento Revelação. O quadro morreu antes mesmo de nascer. Leonardo não pôde conter um leve sorriso. Talvez seja melhor assim. Sem dúvida, concordou Faro. Mas quero que saiba que, por mais constrangedor que tenha sido, aquele programa mudou algo em mim. Fez-me repensar o tipo de entretenimento que quero oferecer. Fico feliz em ouvir isso, Rodrigo. De verdade. Antes de se despedir, Faro fez um último pedido. Leonardo, sei que não tenho direito de pedir nada depois do que aconteceu, mas aceitaria participar de um projeto beneficente que estou organizando? É um show para arrecadar fundos para hospitais infantis. Leonardo pensou por um momento, depois assentiu. Conte comigo. Para isso, sempre estarei disponível. Os dois se despediram com um abraço sincero, encerrando o capítulo de uma forma que nenhum deles poderia prever quando tudo começou. Naquela noite, Leonardo pegou seu violão e sentou-se novamente na varanda. Enquanto dedilhava os acordes de uma canção nova que estava compondo, refletia sobre como um momento planejado para humilhá-lo havia se transformado em uma das maiores demonstrações de carinho de sua carreira. O celular vibrou com uma notificação. Era sua assessora, informando que, devido à repercussão positiva, os ingressos para a próxima turnê haviam se esgotado em tempo recorde. Também haviam surgido convites para entrevistas em veículos internacionais, interessados em conhecer mais sobre o sertanejo que deu uma lição de dignidade na TV brasileira. Leonardo sorriu, guardou o celular e voltou a tocar seu violão. A música sempre foi e continuaria sendo seu verdadeiro palco, seu refúgio, sua forma de se comunicar com o mundo. O resto era apenas o preço da fama. Às vezes amargo, às vezes surpreendentemente doce. 3 meses haviam se passado desde o episódio no programa de Rodrigo Faro. Era uma noite quente de outubro e o Allianz Parque em São Paulo estava completamente lotado. Mais de 55 mil pessoas aguardavam ansiosamente o início do show, que marcaria o encerramento da turnê mais bem-sucedida da carreira solo de Leonardo. Nos bastidores, o cantor observava a multidão através de um monitor. Havia algo diferente naquela plateia. Além dos fãs de longa data, muitos jovens estavam presentes. Pessoas que provavelmente não cresceram ouvindo suas músicas, mas que haviam se conectado com sua história recentemente. 5 minutos, Léo! Avisou o produtor do show. Leonardo assentiu, ajustando o chapéu característico. Ao seu lado, um dos músicos mais antigos de sua banda comentou: "Nunca vi tanta gente assim num show seu, chefe, e olha que estamos juntos há décadas." "Pois é", respondeu Leonardo, com um sorriso tranquilo. "Parece que para ganhar um novo público, eu só precisava ser humilhado na televisão nacional." Os dois riram, mas havia uma verdade naquela brincadeira. O episódio que poderia ter manchado sua imagem havia, ironicamente, renovado o interesse por sua carreira e apresentado sua música a uma nova geração. Quando Leonardo subiu ao palco, a recepção foi ensurdecedora. O show começou com "Pense em Mim", a mesma música que havia emocionado a plateia do programa de Faro. A multidão cantava cada verso como se fosse um hino. Entre as músicas, Leonardo mantinha um bate-papo descontraído com o público, contando histórias de sua carreira, relembrando momentos com Leandro e ocasionalmente fazendo piadas sobre si mesmo, incluindo algumas referências bem-humoradas ao fatídico programa. Sabem, às vezes a gente precisa ser colocado contra a parede para lembrar quem realmente é, comentou em determinado momento. Eu poderia ter saído daquele programa furioso. Poderia ter processos rolando até hoje, mas preferi seguir o conselho que meu pai sempre dava. Quando a ignorância grita, a sabedoria sussurra. A plateia aplaudiu entusiasticamente. No meio do show,
Leonardo fez uma pausa e anunciou uma surpresa especial. Hoje eu quero chamar ao palco alguém que há 3 meses eu jamais imaginaria dividir um microfone comigo. As luzes diminuíram, criando um clima de suspense, até que Rodrigo Faro surgiu, caminhando timidamente até o centro do palco. A reação da plateia foi mista. Alguns aplausos, alguns murmúrios de desaprovação. Leonardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Quero que vocês saibam que o Rodrigo e eu conversamos muito depois daquele programa e descobrimos que temos mais em comum do que imaginávamos. Principalmente o desejo de usar nossa visibilidade para fazer algo de bom. Faro, visivelmente emocionado, tomou o microfone. Antes de mais nada, quero agradecer ao Leonardo por esta oportunidade. Poucos teriam a grandeza de convidar para seu show alguém que tentou humilhá-lo publicamente. Mas como vocês já sabem, Leonardo não é como a maioria das pessoas. O apresentador fez uma pausa, encarando a multidão. Aquele programa foi um divisor de águas na minha carreira, não da forma como eu havia planejado, mas da forma como eu precisava. Leonardo me ensinou, sem uma única palavra de acusação, que entretenimento não precisa ser feito às custas da dignidade de ninguém. Leonardo retomou o microfone. E é por isso que estamos aqui hoje, não apenas para fazer música, mas para anunciar algo especial. Os telões do estádio exibiram então imagens de um centro cultural em construção na periferia de São Paulo. Este é o Centro Cultural Leandro em Leonardo, explicou o cantor. Um espaço que estará pronto no próximo ano, onde jovens talentos terão acesso gratuito a aulas de música, dança, teatro e outras artes. E o Rodrigo não apenas abraçou a ideia, como se tornou um dos principais apoiadores. A plateia irrompeu em aplausos. Faro, com lágrimas nos olhos, abraçou Leonardo, num gesto que simbolizava não apenas uma reconciliação pessoal, mas um compromisso compartilhado com algo maior que ambos. Após o anúncio, os dois cantaram juntos, Um Sonhador, uma das canções mais inspiradoras do repertório de Leonardo, antes que Faro deixasse o palco sob aplausos muito mais calorosos do que os que o receberam. O restante do show transcorreu com a energia característica das apresentações de Leonardo, culminando em um grande finale, onde ele convidou ao palco vários artistas da nova geração sertaneja para um medley de sucessos que atravessaram décadas. Quando o último acorde soou e as luzes se apagaram, a plateia continuou aplaudindo por quase 10 minutos, até que Leonardo retornou para um último agradecimento. Obrigado, São Paulo. Obrigados, Brasil. Nesses quase 40 anos de estrada, aprendi que a música tem o poder de curar, de unir, de transformar. Mas nos últimos meses, aprendi algo ainda mais importante, que nossas maiores provações podem se tornar nossas maiores bênçãos, se escolhermos enfrentá-las com dignidade. A declaração, sincera e emocionada, foi recebida com uma ovação final. Leonardo deixou o palco sabendo que aquela noite representava não apenas o encerramento de uma turnê bem-sucedida, mas também o início de um novo capítulo em sua já longa e vitoriosa carreira. Dias depois, em sua fazenda, Leonardo recebia a visita de um jornalista que preparava um especial sobre sua trajetória. Sentados à sombra de uma mangueira, com o pôr do sol pintando o horizonte de tons alaranjados, conversavam sobre o impacto do episódio com Faro e tudo o que veio depois. Leonardo, se pudesse voltar no tempo, mudaria algo naquele dia? Perguntou o jornalista. O cantor refletiu por um momento, acariciando o pelo de seu cachorro que repousava ao seu lado. Sabe, por mais estranho que pareça, não mudaria nada. Aquele momento me reconectou com algo que, na correria da carreira, às vezes esquecemos, o verdadeiro motivo pelo qual fazemos música, e qual seria tocar as pessoas, não apenas com as melodias ou letras, mas com autenticidade. Naquele palco, não foi o cantor Leonardo que reagiu daquela forma, foi o Leonardo Pessoa, o Leonardo irmão do Leandro,
O Leonardo pai, avô. O Leonardo que, como qualquer um, já enfrentou decepções, já cometeu erros, já se levantou depois de cair. O jornalista fez mais algumas anotações antes de uma última pergunta. E como você gostaria de ser lembrado daqui a 20, 30 anos? Leonardo sorriu, olhando para o horizonte como se pudesse vislumbrar o futuro. Como alguém que cantou com o coração, que respeitou o público, os colegas e a música acima de tudo. E que, num momento em que poderia ter escolhido o caminho da raiva, escolheu o do respeito. Aquela noite, após a entrevista, Leonardo pegou seu violão e começou a compor uma nova canção. Não sabia ainda se ela entraria no próximo álbum ou se ficaria guardada apenas para si, mas sentia a necessidade de transformar em música tudo o que havia vivido. A letra falava sobre momentos de provação, sobre manter a dignidade quando tudo parece conspirar contra você, e sobre como nossos piores momentos podem se transformar em nossas maiores lições. O refrão, simples mas poderoso, dizia: não é o aplauso que define quem somos, mas como reagimos quando tentam nos fazer cair. Enquanto as estrelas surgiam no céu de Goiás, Leonardo concluía não apenas uma nova música, mas um ciclo de sua vida. O episódio que começara como uma tentativa de humilhação havia se transformado no renascimento de sua carreira e, mais importante, em uma reafirmação dos valores que sempre guiaram sua jornada, na música e na vida. De um possível escândalo televisionado, nascera um legado ainda mais forte, que transcendia as canções e tocava algo muito mais profundo. A capacidade de transformar a diversidade em inspiração, de responder à provocação com dignidade e de lembrar ao Brasil por que, depois de tantas décadas, Leonardo continuava sendo não apenas um grande artista, mas um exemplo de autenticidade num mundo cada vez mais carente dela.